Eu gostaria de fazer uma rápida demonstração, na verdade uma pseudo-aula sobre como se lê um livro de ocultismo, né? Porque muita gente lê esses livros como se fosse, sei lá, um manual, uma receita, quando não é assim. Na verdade, o livro já diz oculto, ou seja, mesmo que o sujeito chegue e te fale que vai te revelar as coisas, ele ainda diz: meu conhecimento é oculto. Portanto, não é de se esperar que um sujeito que se gabe de seu conhecimento ser oculto, ele vá revelar num livro, simplesmente. Ou seja, é evidente que o livro contém, então, uma espécie de cadeado que você tem que ter a chave para abrir, né? Entretanto, ele não escreveria o livro se ele não quisesse revelar nada. Então quer dizer que vai ter algumas partes, algumas coisas que não farão sentido, né? E que chegarão não de uma forma metódica, como se você tivesse, sei lá, montando um quebra-cabeça, mas você perceberá isso aí, né? E é muito mais fácil quando você já tem as chaves, né? Então, a chave eu vou dar aqui. Essa aqui é a chave principal, né? O mundo, para os ocultistas, é considerado um roubo de uma entidade que não sabe não sabe bem dizer o que é, né? E você, né, é na verdade uma centelha de Deus, né? Ou seja, essa coisa que não sabe bem dizer o que é e que não se sabe bem o poder que ela tem, mas sabe que ela é imperfeita e portanto superável, te roubou de Deus de alguma forma, mesmo Deus sendo perfeito e inatingível, né? Aí tem várias explicações, várias ideias, né? Eu tô aqui com um livro da Irmandade Rosa Cruz. É óbvio que não é a Irmandade Rosa Cruz original, né? Essa aqui é a do Brasil, né? A Rosa Cruz do Brasil. Olha, só de falar Rosa Cruz do Brasil, o cara já se levanta o olho. Mas o livro é bom, o livro é bom. Ele traz bastante informação. É a Cabala Desvendada. É uma tradução esse aqui. Então aqui ele explica como, um parágrafo, como os egípcios representavam o seu pensamento, né? Como os gregos diziam que, eles representavam o seu pensamento. Acontece que ele está te revelando a Cabala. E parágrafos antes ele tinha dito que, na verdade, Moisés foi instruído nos mistérios egípcios. Portanto, o que ele está dizendo de outra maneira? Né? Que esse livro tem 3 níveis de interpretação. Vamos ler aqui. Os sacerdotes do Egito, assim afirmam os autores gregos, tinham 3 modos de exprimir seu pensamento. O primeiro era claro e simples, o segundo simbólico e metafórico, o terceiro sagrado e hieróglifo. Hieroglífico, aliás. Ou seja, o primeiro, então, seria a leitura literal, o segundo seria a leitura do símbolo, né? Então uma realidade parecida com outra, que significa alguma coisa, e o terceiro seria o hieróglifo. O que isso significa? Significa que é uma pintura, né? É como se fosse uma imagem construída, mas não como um símbolo, porque o símbolo tu ainda consegue decifrar. Agora, o hieróglifo é muito difícil. É como se ele fosse algo desconexo, entende? Uma realidade que nada tem a ver com o texto, né? Entretanto, tem uma certa conexão, porque senão não seria possível, né, o sujeito escrever um livro e querer que as pessoas lessem, porque senão seria só um monte de lorota. Então nós temos aqui, na verdade, por mais que o sujeito diga, eu não entendo tais coisas, na verdade ele entende sim, acontece que ele não quer te revelar, né? Ele já explicou muito bem que o terceiro sentido é sagrado e hieróglífico, ou seja, é para você decifrar. E você tem que ter a chave, né? Aqui ele também cita Heráclito, né? Heráclito expressou bem essa diferença ao designar essa linguagem como verbal, simbólica e oculta, ou seja, um negócio oculto, né? Portanto, não é revelado, é oculto. Você precisa ler as entrelinhas e você precisa ler com certa malícia, sabe? Você tem que perceber, né? E a chave principal é essa que eu dei, ou seja, o sujeito tá lhe dizendo de outras maneiras que você, por algum motivo que só Deus sabe, né? Por algum motivo que seja lá o porquê, é aprisionado desse mundo e tem que se libertar dele, né? É uma forma de satanismo em última essência, por quê? Porque Deus é concebido como aquilo que nada que existe nesse mundo é. Ou seja, é o ódio completo à existência.
que foi o que o Satanás, né, o anjo lá, o terceiro querubim, né, enfim, o terceiro anjo quis fazer. Ele sentiu inveja de Deus e, portanto, sentiu inveja de tudo que vinha de Deus e tudo que Deus era, né, e procura então tirar as pessoas de Deus, né, a partir da negação da realidade, seja em parte, seja em completamente. Agora, ele por si só odeia tudo quanto exista, até a si mesmo, né? Ou seja, nesses esquemas ocultos nós temos uma verdadeira um verdadeiro satanismo, tanto que muitos, se você pegar por exemplo a franco-maçonaria, eu não vou saber citar aqui perfeitamente, mas em conversas secretas do pessoal do núcleo da franco-maçonaria era dito claramente que Satã, na verdade, é a doutrina elevada, né? O mormonismo, ele esconde-se, na verdade, a franco-maçonaria, né? E era dito também no mormonismo, inclusive, curiosamente, é Satã quem ajuda Adão e Eva. Adão e Eva dá as vestes para os mormons. E essas vestes eles usam. Quer dizer, não tem sentido nenhum. Por que Satã daria se ele é o sujeito mau, simplesmente, o rebelde, né? Então aqui vocês têm que entender outra coisa. Toda a vida que eles glorificam muito a Deus sem fazer referência ao culto, glorificar e não sei o que, é deboche. É deboche e ocultismo, né? Só que tem trouxa que não percebe isso aí. Tem sujeito muito burro que lê essas coisas. Então o bicho ele não consegue entender. Que não é possível que um cabavente diga assim: Deus é tudo quanto existe, mas o mundo material é um lixo. Entendeu? E ele acha realmente que é só uma coisa que ele não entendeu. Mas não, meu filho, o cara tá te assim, esfregando quase na tua cara. Que se o mundo material é um lixo e tudo que existe é material, é de alguma forma material, né? Então, Deus é um lixo. O outro Deus é o oculto, né? Entretanto, para você explicar isso para essas pessoas, só empurrando o goela abaixo, né? E eles negam, se esperniam. Um canal muito ruim aqui no YouTube é o Barbarismo Esotérico, ou o canalzinho ruim. O cara tem consciência hermética nenhuma. Esses tempos atrás me veio um sujeito comentando no meu canal também sem consciência nenhuma. Quer dizer, o cara lê René Guénon, lê não sei que diabo. Duvido que leu também, né? Aí os bichos falam, eu tenho um conhecimento oculto, né? E não revelo ele pros outros. Aí escreve um livro revelando, porra. Mas o bicho é muito burro. Eu não tenho que explicar pra essa gente que se um ladrão vem oferecer bala pra uma criança, é de certeza que ele vai roubar a criança, né? Mas esse pessoal não entende isso aí. Então esse vídeo é isso, quer dizer, é uma espécie de sermão e ensinamento de como se ler livros ocultos. Se ler com, né, essa suspeita. Aí você me diz, mas isso aí vai influenciar a sua interpretação, você não vai entender realmente, porque talvez a sua interpretação esteja viciada, foda-se, né? Porque eles próprios não escrevem de maneira certa. Por que diabos eu tenho que me preocupar tanto, né? E é isso aí, até mais. Aliás, eu não sei se está agora com toda a precisão, mas qualquer sujeito pode ir na história comprovar isso que eu disse. Quer dizer, o ocultismo sempre foi essa tendência satânica de divinizar a não existência e, como se diz, e praguejar tudo quanto exista. Portanto, abram bem seus olhos e não caiam nessas doutrinas. Até mais.